Bom dia a todos! Faz um tempinho, né, que a gente não grava vídeo aula. Bom, gente, finalizando a apostila de bonecas, eu dei início a essa apostila aqui, tá? Coleção bebê, que é para artigos infantis. Pode ser fralda, body, o que vocês quiserem. Eu fiz num tamanho grande os riscos, porque muita gente fala, você manda pequeno, é ruim para ampliar. Então, pela votação, os riscos maiores foram escolhidos, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa é a apostila, ela tem 50 riscos infantis, tamanho já real. Vou folhear aqui para vocês verem aqui a apresentação. Tá? Deixa eu mostrar assim. Pronto, assim fica melhor para visualizar. Os riscos são bem grandes, como vocês podem ver, tá? Tem vários desenhos. A qualidade é muito boa. E a gente vai estar aí aprendendo junto como fizemos com os riscos de boneca. Então, hoje, eu escolhi esse risco para a gente estar aprendendo, tá? Na pintura em fralda. Eu não comecei pelo risco 1, essa daqui é a número 17, devido à necessidade que eu vejo das meninas que pintam fralda da técnica, tá? Que é uma coisa que dá muita qualidade para o trabalho, valoriza muito o trabalho. Então, aqui ela já tem o narizinho, os olhos, onde eu possa estar ensinando mais vocês essas coisas aí, porque tem pessoas que eu vejo que sabem pintar fralda, mas é um trabalho que você vê que ainda é grotesco, não tem esses detalhes. Então, a gente vai estar aprendendo hoje tudo desde o início. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu uso uma tábua, eu coloco sempre um pano, tá? Embaixo, a tábua com cola já preparada, ó. E eu coloco esse pano para tirar um pouco da cola. E aí, eu direciono a minha fralda com aquele barradinho, ó. Alguns desenhos na apostila dá para você pintar só aqui nessa faixa. Outros, como são maiores, você vai pintar acima dessa faixinha aqui, porque você usa essa faixa para escrever alguma coisa, colocar o nome da criança. Então, a gente vai centralizar na tábua, mas bem aqui, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se dá. Bem aqui, ó, aonde tá. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui é a faixinha, né? Aquela parte mais lisa da faixa. Então, eu coloquei minha tábua aqui. E tá por cima do pano, pra gente poder tirar o risco. Por que que eu coloco por cima do pano? Porque a fralda, por melhor que seja, na hora que você começar a tirar o risco, ela vai abrir as tramas. E aí o seu desenho vai ficar deformado. Então, sempre nesse sentido, eu vou ajeitando ela em cima do tecido. E aí eu vou colocar o meu desenho que eu escolhi. Centralizo ele certinho, ó. Aqui eu vou estar usando essas duas marcas aqui como diretriz, que é para ela ficar no meio certo. Faço ela bem para baixo, próximo a essa faixinha aqui. E coloco o carbono embaixo e tiro o risco. Então, eu vou fazer e já volto, que é para não ficar muito longo o vídeo, tá, gente? Bom, gente, tirei o risco, não sei se dá para vocês perceberem bem, para mim tá bem visível, mas como tem a luz e tudo, então não sei se dá para vocês perceberem bem. Mas eu tirei esse risco aqui, tá?
na fralda o risco sai mais fraco mesmo, porque você não pode forçar tanto. E aí eu arrumei ele, quando você for colocar ele na tábua, você faz nesse sentido assim, ó, do comprimento da fralda, que é para não abrir as tramas. Então nós vamos começar com a fralda, de preferência você não usa um pincel chanfrado ou um pincel já lixado, duro. Você usa ele assim, ó, mais macio, tá? Então nós vamos começar preparando a fralda para receber a tinta. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o nosso clareador incolor, com um pincel mais grosso, pode ser, ó. E eu vou nesse sentido, ó. Eu não posso ir passando assim, pela lateral, tem que ser respeitando o sentido das tramas. E eu vou distribuir no meu desenho, pode ser por fora também, porque a gente vai vir com um fundinho depois. Porque isso vai proteger o tecido. Então, a gente vai passar o clareador, como eu falei para vocês, que o clareador ele serve para a tinta deslizar melhor. É um fundo, na verdade, para ser aplicado a tinta. Porque senão as tramas vão abrir. Vou mostrar aqui para vocês, ó. O sentido de aplicar o clareador na fralda é nesse sentido aqui, ó, do comprimento da fralda. Se você aplicar de assim, olha o que vai acontecer. Ó, abre a trama. Eu vou aproximar para vocês poderem ver. Ó, tá vendo? Se eu passar o clareador ou a tinta nesse sentido aqui, ó, vai abrir tudo. Então, eu tenho que passar no sentido do comprimento da fralda. Não tá aparecendo porque é clareador, mas quando eu aplicar a tinta, você vai ver. Então, a gente primeiro passou aqui, ó, um fundo de clareador na fralda toda. Agora, de acordo com a pintura de vocês, vocês vão dar um fundinho mais claro. Eu vou usar, nesse caso aqui, o rosa mesmo. E a pintura de fralda, gente, é mais delicada. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um tom nesse caso aqui, de rosa. Deixa eu pegar aqui. Pode ser o rosa chá, que é o tom mais claro. Você vai colocar no pratinho, ó. Você vai tirar todo o excesso do pincel. Você vai melecar bem o pincel dos dois lados. Você vai tirar o excesso no tecido, ó. E aí, você vai esfumaçar em volta do desenho, tá? Que é pra ficar uma coisa bem suave. Você não pode vir com o pincel carregado de tinta, porque é uma fralda para bebê, e aí a tinta vai ficar grotesca e vai machucar a criança. Então, é uma coisa bem assim, ó, começando perto de onde tá o risco, pra fora. Ó, bem pouquinho. Como ela tá úmida, com o próprio clareador incolor, vai ser muito fácil para deslizar esse excesso. Lembrando que sempre no sentido da trama, da fralda, tá? Que é o sentido do comprimento. Só assim, tipo, batidinhas, já resolve, tá? Aqui embaixo a gente não vai passar, porque aqui embaixo é chão. Então, você não vai dar esse fundo, tá? Já ficou, ó. O nosso fundo aqui certinho, em volta do desenho todo. E lembrando, o pincel não pode ser um pincel lixado, duro, tem que ser de preferência assim, ó, como ele vem da loja. Então, a gente vai começar pela pele dela.
Então, você vai pegar o amarelo pele. Sempre deixa o clareador perto, porque se houver necessidade, você usa. E a gente vai começar a aplicar aqui, ó, no rostinho. A gente vai passar agora pro cabelinho. O que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um pouquinho de ocre, tá? E marrom. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai misturar só um pouquinho do marrom com ocre. Pra chegar nesse tom aqui, ó. E a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez pro fundo. A gente vai limpar o pincel, ó. E a gente vai vir com a sujeirinha aqui em cima onde tá o cabelo. Só espalhando, você pode estar usando o clareador. A gente vai vir só com a sujeirinha. Pra não fazer um cabelo assim muito forte, né? Criança. A gente vai dando batidinha e puxando no sentido da trama da fralda, como eu havia dito pra vocês no início. Tô dando só a batidinha, gente, ó. Tá? Batidinha e esfumaçando. Agora, nessa parte aqui do laço, a gente vai vir com um pouco mais de marrom puro e a gente vai sombrear. Usa um pouco de clareador. Aqui em volta da orelhinha dela. E agora sim, eu venho detalhando, tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar o pincel filete. E a gente vai vir com o marrom puro. E nós vamos fazer o detalhe. Dos fios.
Aí você puxa a franjinha. Depois vocês que fizerem os desenhinhos dos cabelinhos, aí vocês vêm arrumando o que houver necessidade, dando reforço, dando movimento. Aí é vocês que têm que ter uma visão, né? Do cabelinho para você estar fazendo uma simetria legal. Aí eu venho preenchendo aonde eu acho que há mais necessidade. Alguns fios você engrossa. Aí você vai preenchendo o cabelinho com bastante fiozinho. Deixo umas partes mais escuras.
que é onde o cabelinho tá mais, vamos supor, junto, né? A gente costuma fazer assim. Vou colocar mais tinta. A tinta tá meio... Deixa eu dar uma diluída nela. A gente vai pegando a tinta, ó. E vai fazendo o acabamento. Tem que ser com muita calma mesmo. É um trabalho delicado. Em volta do lacinho. Aí você vai puxando os fios. Pra não ficar aquela faixa ali. Mas como o cabelinho dela tá preso nessa parte, então significa que aqui o cabelo onde tá mais juntinho, ele fica mais escuro. Então é normal que faça assim, tá? E aí você tá dando o efeito. Aí, onde ele tá espalhando para baixo, é que ele vai abrindo, aparecendo mais o fundo. Ah, mas não posso fazer direto com um pincel mais grosso? Não, porque não vai dar esses detalhes aqui, ó, dos fios. Vai ficar uma pintura chapada. E a nossa pintura é porcelanizada. Ela tem um efeito mais próximo do realismo. Então, perde tempo, é demorado, mas é gratificante o resultado. Aí você vem puxando e ele vai sumindo para a ponta.
fiozinhos aqui, ó. Pronto. Terminamos o cabelinho dela. Então, a gente tá faltando o quê aqui? Um pouco de iluminação, né? Então, eu vou pegar de novo o ocre. E vou fazer uns fiozinhos aqui, ó. Só pra iluminar. Só os risquinhos soltos. Já é o suficiente. Já deu uma iluminação boa, ó. É bem cabelinho de boneca mesmo, ó. Fica um efeito bem legal. Depois que a tinta seca, ela sai esse excesso, vocês não se preocupem. Pro ursinho, gente, o que que nós vamos fazer? Já tenho aqui no meu pires, ó, o marrom, o ocre e o amarelo pele. Então, nós vamos pegar um pouco de clareador no pincel. A gente vai passar na barriguinha aqui, nessa circunferência. Do ursinho. Mais no centro, tá? E aí, nós vamos vir com um pouquinho de marrom, ó, e um pouquinho de pele. E nós vamos descarregar aqui. Lembrando vocês que é mais no movimento de batidinha mesmo, tá? Aí eu venho com mais clareador. Para poder espalhar essa tinta. Aqui pertinho da mão dela, vocês podem ver que tá mais escuro, porque é o sombreado das mãos. Tá? Então, agora que eu fiz isso, o que que eu vou fazer? Com o pincel sujo, eu só vou no clareador, ó. E eu vou vir passando aqui nele, para poder espalhar o clareador, não precisa lavar o pincel. Menos nos olhinhos, né, essas regiões. Aí eu vou vir com o meu marrom, misturado com clareador. E eu vou contornando o ursinho. Fazendo esse movimento mesmo, gente, de batidinha, de apertãozinho, né? Você vai apertando. Sempre usando o clareador para a tinta ficar mais maleável. Opa. Aqui onde é a marca da sobrancelhinha dele.
e venho puxando no sentido da trama. Então, eu misturo meu clareador agora com marrom, ó. Limpo o pincel e venho contornando. Aqui a sombra, né? Por que a gente tá fazendo isso? Porque no ursinho também tem os pelinhos, né? A gente tá dando fundo pra depois a gente vir trabalhando ele. Nessa parte aqui, deixa eu arrumar aqui, ficou meio torto. Eu vou vir com a cor mais clara. De novo, com o pincel sujo, eu venho no meu amarelo pele, ó. Venho no meu clareador, misturo aqui, ó. E vou fazer essa parte aqui. Eu não gosto de usar o branco, porque fica uma cor meio desbotada. O branco misturado com marrom. Então, eu uso o amarelo pele com marrom. Agora, essa parte aqui que tá por baixo, a gente vem com marrom puro. Faz o apertãozinho. Em volta dos dedinhos dela aqui também, ó. Tá? Esse pincel que eu tô usando é o da Tigre número 10. Só dei uma cortada nas cerdas dele, ó. Mas ele tá bem flexível, bem macio. E aí, eu faço o sombreado aqui também. Na parte de baixo. Aonde tá os dedinhos dela. Percebam que eu praticamente estou só descarregando a tinta. Aqui em volta da patinha. De cada lado. Agora sim, a gente vai vir com clareador, amarelo pele e o pincel sujo do marrom. Ó, minha misturinha. E vou preencher. Nessa voltinha aqui, da patinha dele, vocês podem vir com um pouco de branco. E dar uma iluminada. Tá? E aqui é a mãozinha dela que a gente vai fazer o acabamento depois. Voltamos lá pro nosso amarelo pele misturado com sujeirinha de marrom e clareador. E aí, a gente volta e preenche aqui essa parte. Um pouquinho de branco na viradinha da patinha. Aqui embaixo,
gente vem com um pouquinho de pele misturado com marrom, porque a patinha dele tá por cima do bracinho dela. Aqui eu subi com branco, porque existe uma iluminação desse bracinho dela aqui, ó, pro rostinho dela. Por isso que eu subi com branco, tá? Tô puxando um pouco mais de marrom. E agora a gente vem pra cá. Pele misturado com marrom. Aqui na viradinha, o efeito do branco. E aí eu termino com pele misturado com marrom. Na barriguinha, essa parte aqui de baixo, a mesma coisa. Vou misturar o meu pele com marrom, clareador, e vou fazer essa iluminação aqui, ó. Pouquinho de branco. E venho preenchendo aqui com marrom. Aqui em cima, o marrom com pele, o clareador. Puxo pra cima. Venho com filetinho de branco. Volto lá em cima na cabeça do ursinho. Venho com o meu clareador e vou fazer o acabamento que eu acho que é necessário, onde ficou aqui as falhas. Só com marrom, tá? Puxo. E aí sim, agora, vamos dar o retoque final. Dando uma reforçada com branco aqui, ó. Pra acentuar a barriguinha dele. E agora, nós vamos pegar um pouco de marrom. Um pouco de água. Vamos diluir, ó.
Porque a gente vai puxar agora os pelinhos. Então, tem que ser com um pouco de água mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês. Tira o excesso. E a gente vai vir com aquele pincel alfinete. E vamos puxar os fiozinhos dele, né? Você vai preencher aqui o meio, ó, com marrom. E daqui você já puxa os fiozinhos. Preenche aqui. E já puxa uns fiozinhos, ó, bem aleatoriamente, tá? A gente faz aqui o contorno, puxando o fiozinho, ó, gente. Nas orelhas também. Fazendo os pelinhos do ursinho. Aqui você vem pra baixo. Nessa parte aqui. Aqui você faz aqueles risquinhos, porque é um boneco, né? No bracinho dele. Aqui na barriguinha. E aí, você vai distribuindo. Deixa eu ver de mais preciso. Tá? Ele ficou dessa forma.
Não tem, assim, mistério, não tem segredo. Agora, a gente vai vir com terra queimada. E a gente vai puxar o risquinho daqui, ó. Com terra queimada. Eu evito de usar preto. Um fralda, assim, para criança, acho que é uma cor muito forte. Reforça a costurinha aqui, ó. Porque o terra queimada, ele é mais forte que o marrom. Faço o olhinho dele. Faço uma pinceladinha de branco. No nariz também, no focinho, né? E dou uma escurecida aqui na orelhinha. Só para acentuar bem, né? Com terra queimada, tá, gente? Só em alguns fiozinhos, assim, eu dou essa reforçada. Que aí o marrom, ele vai servir de luz. Em algumas partes assim, onde o marrom não estava aparecendo, porque já tinha a sombra do marrom, então é legal vocês fazerem isso. Com terra queimada. Dá uma diferença total no seu trabalho. Olha só que lindo que ficou. Aqui também, ó. O marrom não estava aparecendo, porque já tem o marrom no fundo. Então, a gente vem com terra queimada. Olha aí, deu um efeito totalmente diferente, né? Fica parecendo mesmo um bichinho de pelúcia. Agora a gente vai arrumar aqui antes que eu me esqueça a mãozinha dela. Pegando só um pouquinho de cerâmica, que é essa parte aqui, ó, que tá no ursinho. Cerâmica não, de caramelo. Só dar uma esfumaçadinha. Iluminar com branco. E tá feito. Tá? Bom, vamos lá. Olhos. Vamos pintar os olhinhos dela aqui.
Nessa parte aqui, gente, eu vou tentar aproximar bem, porque a dificuldade de vocês para olhinho, eu vejo que é bastante. Então, vamos lá. Nessa parte branca, com pincel filete, deixa eu limpar bem o meu pincel, que eu tava usando uma cor escura. Nós vamos passar o clareador nessa partezinha aqui. Um lado é maior que o outro, porque ela tá olhando de ladinho. Passou o clareador, nós vamos vir com branco, tá? Nem vou colocar no pires, porque é só um filetinho mesmo. Então, a gente vai passar o branco aqui nesse lado, com o pincel filete. Passei o branco, vou do outro lado. Pronto. Agora, nós vamos vir com a nossa cor ocre. E vamos preencher essa parte aqui. Eu posso até trocar de pincel. Pegar um pincel comum, mais fino. E eu vou preencher todo o restante com a cor ocre, ó. Tudo. Por que eu não passei clareador aqui? Eu passei lá no início, só para dar um fundo, impermeabilizar o trabalho. Mas aqui eu não vou passar, porque vai me clarear e eu já vou causar um terceiro tom. Não é a intenção. Então, eu passei só onde está o branco. Pronto, passei o ocre. Agora que eu passei o ocre, eu venho com sépia. Isso mesmo. A gente vai vir com sépia. E nós vamos passar neste sentido, ó, perto do branco, pra cima do ocre. Só um filetinho. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Do outro lado não tem, só desse. Nós vamos encostar aqui. Fazer uma meia lua. Descarreguei a tinta. Com a sujeirinha do pincel, eu puxo pra cima do ocre, que é pra fazer a íris. Vou o mesmo procedimento do outro lado. Uma meia lua. Descarreguei o pincel. Puxo pra cima do ocre. Já fica uma cor sujinha aqui, né? Já fica um terceiro tom. Agora, nós vamos vir com preto. E a gente vai passar aqui nesse biquinho pra cá. Nesse biquinho pra cá. Certo? Agora, nós vamos vir
com o pincel filete. E nós vamos contornar. Com a tinta preta. Contornou, contornou, contornou. Mesma coisa do lado de cá. Fazendo isso, você vai diluir um pouco o preto, ó. Para dar o acabamento aonde foi preciso aqui. Os cantinhos. Agora, a gente vai vir com o nosso terra queimada. E a gente vai puxar bem aqui suave, ó, os cílios. Um maior, um menor. Um maior, um menor, um maior, um menor. A mesma coisa do outro lado. Maior, menor, maior. Vamos fazer a sobrancelha, que tá aqui embaixo, ó. Do cabelinho. Vamos pegar o branco, fazer a iluminação do olho. E nessa parte aqui também. E tá faltando o que aqui? O nariz. Então, com o nariz, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o cerâmica. E vamos fazer tipo um M, bem pequenininho, não muito cavado. Aqui, ó. Aí, a gente sobe. Escurece aqui como se fosse a narina. E a gente vai fazer o que agora? A gente vai esfumaçar. Não pode ficar esse risco. Nós vamos pegar daqui pra cima e subir, ó. Deixa eu pegar o pincel aqui. Nós vamos esfumaçar isso aqui. Pra cima.
Nós vamos pegar um pouco de pele. Passar aqui para não ficar essa marca. A gente vem com branco. Faz a iluminação do narizinho dela. E esfumaça. Para suavizar esse marrom, você vem com pele. Porque a gente precisa só de uma sombra, não dessa marca aparecendo. Venho agora com pele de novo. Para suavizar. E assim, ó, que bonitinho que ficou. Fica aquele volumezinho do nariz. Porém, não fica aquele nariz desenhado. Fica uma coisa bem suave, bem natural mesmo. Que é o que a gente quer, tá? Fica bem bonitinho. A gente vai aproveitar, pegar um pouquinho de rosa chá. Vamos aqui na bochechinha, ó. Rosa chá. Porque ela não tá anêmica, né? Aí o detalhe para vocês é o seguinte. As pessoas pegam e faz esse grave erro. Passou o rosa chá, largou isso aqui assim, ó. Parece que passou uma patacona de blush, ou então que a boneca tá indo para ir para um circo, né? Então, vocês façam isso com rosa chá, deu iluminação no centro, ó, com branco, batidinha. E para tirar essa marca redonda, gente, o que que a gente vai vir fazer? Com pele. De fora para dentro. Por cima do que nós fizemos. Que é para tirar essa marca. Agora ainda tá aparecendo a marca, porque a outra tinta do fundo tá seca. Mas, ó, fica uma coisa bem diferente. Vocês não podem pegar a tinta aqui, ó, e ir direto na boneca. Se fizerem isso, faça como eu fiz agora. Se não, é melhor pegar a tinta. Pega um paninho, descarrega a tinta, vai lá na boneca e passa. Mesmo assim, tem que vir com esse efeito que eu ensinei para vocês. Passa o pele de fora para dentro, para tirar essa marca horrível. Que é o que eu tô vendo muito aí. Assim, ó, fica natural. Fica aquela coisa horrível, pesada.
Agora deixa eu distanciar um pouco para vocês verem a diferença. Olha o bonequinho, olha o rostinho dela, olha o detalhe dos cabelos. Então, o que a gente quer, gente, é isso. Pintura porcelanizada é uma pintura com efeito 3D, perto do realismo. Entenderam? Isso valoriza o trabalho de vocês, não é uma pintura chapada. Então, vamos lá, que isso que vai causar o diferencial. Bom, a gente vai pintar agora a blusinha. A dica é, existe esse aqui que todo mundo conhece, que a gente usa para brilho, eu uso nos panos de prato, e existe esse aqui que é o branco metálico. Esse aqui não é adequado, tá? Nem indicado para fralda, porque ele é muito áspero, ele vai arranhar a criança. Depois que a cola seca, isso daqui não presta, gente. Para fralda, não usem esse tipo de brilho aqui. Usem o branco metálico, porque o branco metálico, ele vai dar um brilho suave, ele é macio, ele é uma tinta, tá? Esse é o ideal para vocês usarem na fralda para criança. Então, o que que eu faço? Olha só a textura dele, é bem diferente daquele lá. Então, o que que eu faço? Eu pego um pouquinho dele e espalho aqui, ó, na roupinha, no centro, só para dar um brilhinho, uma coisa bem suave. Ele vai ficar metálico, ele não vai ficar com brilho igual aquele lá com glitter, porque o glitter não é indicado para criança. Eu dou um fundo com ele, bem assim no centro, não próximo, porque ele vai clarear a sua tinta. E depois eu aplico a tinta. Então, a gente vai trabalhar com o rosa escuro e o vermelho carmim para fazer o sombreado. Ó, vamos colocar aqui um pouquinho. Vermelho carmim, rosa escuro, branco. Olha só, tá? Separei as três tintas. Rosa escuro, vermelho carmim, aqui, ó, rosa escuro, vermelho carmim e o branco. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar, opa, pelinho do pincel. Eu vou passar o rosa escuro aonde é a sombra. Só dando batidinha. Embaixo aqui, ó. Nas dobrinhas. Aqui embaixo, ó, do bracinho. Esse é o vermelho carmim. Em seguida, eu já subo de baixo para cima com o rosa escuro, que é para matizar as duas cores. Para ajudar essa matização, vou lá no clareador e trago a tinta para cima, porque a fralda você não pode ficar esfregando, que vai abrir as tramas e vai deformar o seu desenho. Quando você tirar da tábua, o seu desenho vai estar todo torto, todo deformado. E aí você vem aqui, ó, em cima desse outro, com rosa escura eu tô usando. Só no estilo de pressionar o pincel e puxar. Para isso a gente usa bastante clareador, para ele ajudar a gente a trazer a tinta para onde a gente quer, sem precisar ficar esfregando o pincel, como a gente faz na pintura do pano de prato. E se precisar puxar, ó, no sentido da trama. Eu já fiz o sombreado aqui. Vou vir com o filetinho de branco, ó. E faço a iluminação.
E aí, ó, tá pronta essa parte. Esse branco, ele suaviza quando seca. E eu vou vir pra essa outra parte aqui. Então, eu venho com rosa escuro e faço a batidinha com branco, que seria o babadinho da blusa dela, ó. Faço a mesma coisa para esse sentido aqui, ó. E venho para essa outra parte. Como aqui é um babadinho da blusa, então eu já começo sombreando aqui embaixo. Vou passar de novo o meu branco metálico aqui na calcinha dela, só no centro. Venho com o vermelho carmim fazendo sombreado aqui em volta do babadinho, só puxando. E já venho com rosa escuro de baixo para cima. Faço tudo sem lavar o pincel. Faltou tinta aqui? Eu vou ficar puxando? Não. Vou lá no meu clareador, trago para cima da tinta que eu quero puxar e venho. Que ele vai me ajudar e automaticamente ele vai dar esse efeito, ó. Ele mesmo vai criar essa iluminação, porque ele vai criar um terceiro tom. Perceba, ó, ficou um tom do vermelho carmim, um tom do rosa escuro e um tom mais claro, criado pelo próprio clareador. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se dá para acertar aqui. Tá? A mesma coisa nós vamos fazer agora com o sapatinho dela. Tô tentando arrumar a câmera para vocês. Tá. Aqui a dobrinha do sapatinho, ó. Aqui é uma meinha. Então, a meinha rosa, nós vamos vir aqui, ó, com vermelho carmim. Você já pode puxar ele direto. Como é uma parte muito pequena, não dá para passar o rosa claro. Então, você já vem direto com o branco e faz o babadinho da meinha dela. Aí, nós vamos fazer aqui o sapatinho. O sapatinho tem essa dobrinha aqui, né? Nós vamos fazer com vermelho carmim. E vamos contornar aqui, ó. Puxando. Com vermelho carmim. Feito isso, nós vamos vir com rosa escuro e preencher. Venho com clareador, passo por cima. Venho com branco para fazer o brilho e essa voltinha, ó.
E aí, tá pronto o sapatinho dela. Agora, a gente vai pro outro lado. A mesma coisa. Eu venho com vermelho carmim nessa parte aqui de dentro. Contorno. Deixa eu ver aqui. E vou puxando pra cima. Fiz isso, venho com rosa escuro de cima para baixo. Trago um pouco de clareador para causar esse terceiro tom aqui no meio. Venho com filetinho de branco e passo nessa parte aqui, que é a iluminação. Pronto. Vamos voltar aqui, ó. Babadinho, a gente fez a sombra do babado. Aqui vocês percebam que... Deixa eu arrumar aqui de novo a câmera. Já tá terminando o nosso desenho. Aqui tem mais um risco, correto? Que seria uma fitinha em volta dela. Então, aqui também tem uma sombra nesse babadinho. Então, a gente vai vir aqui, ó, também com vermelho carmim. E dar uma batidinha de leve. Como se fosse um risco. Aqui também existe, não existe? Uns risquinhos. Que seria o babadinho. Então, você vai fazer esses risquinhos aqui, ó. Com o pincel. Aqui, ó. Peraí, gente. Fizemos essa profundidade com vermelho carmim. Aí, nós vamos vir com rosa escuro. Vamos preencher. Mesmo que passando por cima do vermelho carmim, não tem problema. E aí, a gente vem com branco. Pra fazer esse efeitozinho aqui, ó. O branco é que vai dar esse volume, tá? Vem com branco. E vamos fazer que é o babadinho dela. Pro laço, vamos lá, só falta o nosso lacinho. Pro laço, vamos tentar arrumar aqui outra vez. A gente vai passar o vermelho carmim nessa parte mais escura do laço. Dos dois lados. E aí, nós vamos vir com o rosa. Passar nessa outra parte aqui. E vamos vir com o branco. E contornar nessa parte, trazer pra cá. Contorna e traz pra cá. A mesma coisa a gente vem pra cá, ó. Faz isso.
Isso. Que é para causar o efeito do lacinho. Pode passar o vermelho carmim aqui. Dá uma iluminaçãozinha de branco. Aqui é a parte da blusinha dela, ó. E aí, você passa o vermelho carmim, porque ela tá por baixo do braço, então tem a sombra, ela é mais escura. E aí, agora, o que nós vamos fazer? Os fiozinhos que faltaram ali. Que a gente faz com o próprio marrom. Vamos ver. Só faltou aqui uns fiozinhos, né? Que é o charminho do cabelo dela. Aqui também. Faltou a chupeta. Então, chupetinha não tem segredo, você pode passar direto o vermelho carmim. Deixa eu ver se consigo outro pincel, que é melhor. Mais fininho. Aqui, ó. Passou o vermelho carmim, vem com branco, deixa uma bolinha mais escura no meio. Vem de novo com vermelho carmim, faz a argolinha. Faz uma meia lua embaixo para iluminar. Faltou o risco na boca que a gente faz com o próprio cerâmica, não caramelo. E é isso, gente. Aí, ó, terminamos a nossa primeira aula de fraldas. Essa parte aqui embaixo... Deixa eu distanciar bem para vocês verem. Seria o fundo. Então, eu vou dar só uma dica para vocês. Não precisa eu fazer, mas eu vou dar uma dica. Vocês vão pegar o verde... Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Verde maçã. Porque aqui é um chão. Olha só, acabei me esquecendo aqui da cinturinha da boneca também, ó. Vocês vão fazer aqui com vermelho carmim. E aí, vocês passam só um filetinho de branco.
Bem suave, ó, pra ficar essa cinturinha. Então, vamos lá. Vocês vão pegar o verde maçã pra fazer o chão. Um pincel sem tá lixado. Olha só, sem lixar. Vocês vão pegar o clareador, dar umas pinceladas assim aleatórias, mas não muito perto do risco. E aí, vocês vão pegar o verde folha, sujar bem, o verde maçã, sujar bem o pincel, tirar o excesso no pano e começar de perto do risco para baixo, só batendo, ó. Vai batendo aqui primeiro. Aqui onde tá o clareador, ele já vai matizar e dar um tom mais claro, ó. No sentido da trama da fralda. Tá? Já ficou uma sujeirinha. Fralda é isso. Não é para pegar e carregar na tinta e, pelo amor de Deus, não façam esse tipo de coisa. Se vocês quiserem, vocês podem pegar o verde musgo, fazer uns galinhos aqui, ó, como se ela estivesse brincando na grama, no chão. E pronto, gente, não tem o que, sabe, inventar mais para fralda. É isso. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se tiverem alguma dúvida, façam perguntas, eu vou estar ajudando. Para quem já comprou a apostila, no meu cartãozinho tá meu WhatsApp. Podem fazer pergunta a hora que vocês quiserem. Eu vou estar sempre auxiliando vocês. Quem não adquiriu ainda a apostila, vou deixar o link embaixo do Mercado Livre, onde está a venda, essa apostila aqui. E eu espero que vocês tenham realmente gostado desse trabalho. E obrigado, gente, mesmo pelas participações. Obrigado pelos números aí de inscritos. E eu continuo pedindo para vocês que curtam o canal, compartilhem, divulguem, que isso é muito importante, tá ok? Beijo aí para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima. Vou mostrar aqui de pertinho o nosso trabalho. E é isso, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até mais. Pronto, eu passei o amarelo pele no corpinho dela todo. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos separar um pouquinho de branco e um pouquinho de caramelo. A gente vai limpar, colocar o pincel no branco, dar uma limpadinha nele. E a gente vai fazer aqui nas bochechinhas a luz, aqui também, um pouquinho no braço, só em algumas partes, assim, para dar a iluminação. Agora a gente vai vir com o caramelo. Vamos lá tentar aproximar mais. A gente vai fazer a sombra. Então, a gente vai pegar aqui, ó, o pincelzinho ainda sujo de branco, um filetinho de caramelo, do outro lado não. E a gente vai começar aqui, ó, pelo cabelinho, trabalhando com pincel de lado. E a gente vai esfumaçando, que é para ficar uma coisa bem suave. Caso fique muito escuro, você vem com o clareador. De dentro para fora.
Porque no pezinho tem que ficar mesmo mais escurinho, tá? E aí, a gente vai fazer todo o contorno aqui. Em volta da chupetinha também. Aqui embaixo dos olhos. Percebam que eu não puxo igual a gente faz com tecido de pano de prato. Eu vou dando tipo batidinhas. E aí eu puxo no sentido da trama da fralda, tá? Como não dá pra forçar muito na hora de esfumaçar, então você vem com clareador. Tá? A gente vai fazer isso nela toda. Aqui, nós não vamos passar nessa parte aqui do contorno do rosto, e sim na parte de baixo, porque o rostinho dela tá por cima do braço, ó. Aliás, o braço está por cima do rosto. Então, a gente vai fazer a sombra aqui. E a gente vem pra essa parte aqui do braço. E aqui, ó. Só dando batidinhas. Esfumaço, tá? Sempre usando o clareador, é muito importante. Pra não deformar o seu desenho. A gente vai fazer aqui, ó, os dedinhos dela. Aqui a patinha do ursinho tá por cima, então a gente escurece aqui. Pega um pouquinho de clareador e vem suavizando. Como essa parte do braço tá por cima, então a gente vem com branco, ó. E a gente vai fazer uma iluminação aqui. No bracinho dela. Fez a iluminação, esfumaça com clareador. Pra não ficar marcas. Faz a iluminação nos dedinhos dela também. Não se preocupem que a fralda ela absorve bem a tinta, então algum risco mais acentuado que ficou vai desaparecer. E aí eu venho fazendo, deixa eu mostrar pra vocês, a parte de baixo. Das perninhas. Aqui, ó, em volta da calcinha que ela tá, né? Então, com a tinta só de um lado do pincel, você vem dando batidinha assim, ó, só pressionando a tinta. E na hora de esfumaçar, você vem com o clareador. Vai suavizar muito bem o seu trabalho. E você não vai deformar. Do outro lado, eu faço a luz. Que é essa parte aqui, ó. O joelhinho dela. Eu faço a luz. Das dobrinhas também. Faço essas marquinhas do joelhinho. E vou pra outra perninha.
Pego a tinta, ó, caramelo, e venho dando batidinhas aqui, ó. Não é como a fralda que você vem com pano de prato, que você faz o risco e vem esfumaçando. A fralda não pode fazer isso. Para não esgarçar, né, o tecido. Você faz só dessa forma que eu tô te ensinando, descarregando mesmo a tinta. E na hora de esfumaçar, você esfumaça com clareador. Esfumaçou com clareador, faz a iluminação com o branco. Acompanhando, gente, a trama, tá? Tá bom, meu patrão?